Oi, gente, eu sou a Cris, sou da FAO, Arquitetura, e estou no 5º ano. Oi, gente, meu nome é Thiago, eu faço arquitetura e urbanismo também, estou no 5º ano na FAO. Oi, eu sou a Cláudia, também estou no 5º ano e sou da arquitetura e urbanismo. E esse é um vídeo de uma série de 3 vídeos que é sobre as perguntas mais frequentes da feira da USP Profissões. Esse vídeo vai ser sobre como é o curso. Beleza. E a primeira pergunta que a gente vai responder, que os alunos sempre perguntam, é assim: eu estou pensando em fazer o curso porque eu gosto de desenhar. Ou então, os alunos perguntam o contrário: eu não desenho muito bem, será que eu vou me dar bem no curso de arquitetura ou no curso de design? No começo, sobre essa pergunta do desenho, antes para entrar na FAO, a gente tinha o teste específico, né, da FAO, que a gente tinha que fazer em 2 dias a parte de desenho bidimensional, tridimensional e desenho geométrico. E aí a gente tinha que fazer aulas para isso. E era bem mais difícil para entrar, porque essas provas não eram nada simples, né? Mas, durante a faculdade, meus desenhos ficaram assim, são croquis. A gente praticamente não desenha mais assim tão realístico, é só para tentar demonstrar nossas ideias. E não precisa ser nada muito assim avançado, só alguns rabiscos assim, e a gente vai tentando contar nossa ideia para o professor, para o orientador, para os nossos colegas. Então, basicamente, você não precisa saber desenhar tão bem assim, um pouquinho de desenho já ajuda. E durante a graduação, principalmente nos primeiros anos, a gente tem disciplinas que ensinam a gente tanto a ler, interpretar e desenhar os desenhos técnicos da arquitetura, que são plantas, cortes, vistas, e isso você aprende durante a graduação, que é a maneira do arquiteto se comunicar. E também tem outro fator muito importante do desenho ter se tornado ainda importante, mas menos importante, que é porque a gente usa vários programas de computador para fazer modelos tridimensionais das nossas ideias. Então, para o aluno que não sabe se expressar tão bem no desenho, ele pode fazer uma modelagem pelo computador e se expressar de uma maneira igual. Acho que agora a outra pergunta que os alunos fazem são quais são as matérias que compõem o curso, e para isso a gente montou uma tabelinha das disciplinas que a gente tem do 1º ao 5º ano. A gente tem uma grade curricular da arquitetura que é em período integral, né? Então, manhã e tarde. Recentemente, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse algumas janelas durante os semestres, né? Principalmente de quarta tarde, quarta de manhã, como está mostrado aí na telinha. E a gente tem disciplinas desde a área de desenho, de projeto, até a área de história, ou a área mais técnica, de questões de iluminação, ou de conforto ambiental, e disciplinas da área de engenharia também. A gente tem algumas disciplinas da Escola Politécnica, né, como estruturas, mecânica de solos. Então, a gente tem uma variedade bastante grande de disciplinas que a gente faz em diversas áreas, e que também podem orientar um pouco o nosso caminho para seguir na carreira profissional depois, abrindo várias possibilidades. Tem uma pergunta que eles sempre fazem, que é se tem muita disciplina de exatas. E daí eu separei aqui, tudo que está em verdinho aqui são as disciplinas que a gente tem na Poli ou no IME. A Poli que é de engenharias e do IME que é de matemáticas. Matemáticas e estatísticas, né? E aí a gente tem, se você for ver a grade durante os anos, a gente tem pelo menos uma matéria nessas outras faculdades, que são um pouquinho mais complicadas de serem feitas, mas assim, dá para fazer tranquilo. Todo ano a gente tem uma janela, que é normalmente quarta-feira, e começa a melhorar assim para você abrir mais janelas livres, né, mais espaços livres no 4º ano, que você tem que fazer algumas optativas, né, para se formar, mas também fica mais aberto para você conseguir fazer o seu estágio.
E aí, no último ano, é o ano mais tranquilo, em que você só tem praticamente o TFG e você completa com o seu estágio. Acho que uma questão importante daí também é que geralmente a gente consegue fazer o estágio lá para o 4º ou 5º ano, né? Até o 3º ano costuma ficar um pouco difícil, até por conta da quantidade de matérias que a gente faz nesse período. A próxima pergunta aqui é bastante frequente, são um pouco quais os horários e as dinâmicas das aulas. Como a gente já falou um pouco na pergunta anterior, a gente tem tanto matérias teóricas quanto matérias práticas. E as nossas matérias teóricas ficam mais durante as nossas manhãs, que são as matérias do departamento de História e do departamento de Tecnologia, que a gente passa, então, aí amanhã nas salas de aula, aprendendo teoria tanto da história da arquitetura, história da arte, história da urbanização, até a teoria mais voltada para conforto térmico, conforto ambiental, infraestrutura urbana. E daí, no período da tarde, nós temos as matérias práticas. Por que práticas? Porque são as matérias onde a gente projeta. Então, são as matérias de projeto de arquitetura, projeto de sinalização, linguagem visual, que a gente trabalha um pouco, projeto de paisagismo, planejamento urbano. Então, a dinâmica é completamente diferente de uma sala de aula. A gente fica nos que a gente chama de estúdios, que são espaços enormes com várias mesas, e a gente fica projetando sempre em grupos, e os professores vão ali orientando a gente no nosso projeto. Então, é essa mais ou menos a dinâmica das nossas manhãs e tardes. Beleza. E eu tenho uma pergunta, né, que é minha, né, não tá aqui não. Que matéria que você achou que foi a mais difícil e qual que você mais gostou de fazer? Ai, difícil. São muitas matérias. Assim, depois que vocês entrarem, vocês vão acabar descobrindo muitas coisas durante a graduação, porque a gente tem a ideia que a arquitetura é uma coisa muito quadradinha, que é fazer projeto de casas, projeto de prédios, e como você dispõe uma mesa e cadeira no ambiente, mas a arquitetura não é só isso, e durante a série de vídeos da USP As Profissões, vocês vão poder ver um pouquinho, mas uma das minhas matérias favoritas na graduação é a de planejamento urbano, porque você aprende a entender as cidades, como as cidades funcionam, aprende sobre o plano diretor que rege a cidade, onde é possível construir o quê. Você aprende um pouco a história da cidade, como a cidade se formou, das diferentes cidades, porque elas têm configurações, porque umas têm mais prédios, outras não. Então, minha matéria favorita é planejamento urbano. Você foi o mais difícil, que você não gostava? Eu acho que a mais difícil foi a disciplina que a gente tem na Escola Politécnica, que chama Mecânica dos Solos, que é bem difícil. Tem que estudar bastante. Se vocês entrarem, vocês levem bastante. Eu acho que a pergunta que rola bastante sobre se tem muita matéria de exatas é porque geralmente quem quer fazer arquitetura não se dá bem tanto com exatas, mas existe também gente que gosta bastante de arquitetura, que faz o curso e que também gosta bastante das matérias de engenharia. A gente tem até o programa FAUPOLI, né, que é uma dupla, como se fosse uma dupla graduação entre arquitetura e engenharia. Você pode fazer mais matérias da engenharia, então para quem gosta também é uma super oportunidade, assim, bem legal. Tem que gostar bastante, né? Tem que gostar bastante, Como experiência, eu entrei no programa FAUPOLI. É muito legal, assim, você ter essas duas visões. Você é um arquiteto e fazer disciplinas na engenharia civil, e fica muito mais clara a diferença das duas faculdades, que as pessoas confundem muito, acham que é parecido, mas não é, completamente diferente. O curso de engenharia civil é completamente voltado para exatas, tem muito cálculo, eles calculam muito o tempo todo. Então, são cursos completamente diferentes, com dinâmicas completamente diferentes. E agora tem uma pergunta final, que é sobre intercâmbio.
Bom, ninguém aqui fez intercâmbio, né? Então, a gente não é o melhor parâmetro. Nesse caso, a gente vai chamar a nossa amiga Débora, que está na França agora, durante o intercâmbio, no meio da pandemia. Oi, meu nome é Débora, eu sou aluna do 5º ano da arquitetura na FAO e eu vim aqui para o Louvre para falar um pouquinho de intercâmbio para vocês. Bom, primeiro o processo. Inscrição e seleção para intercâmbio ocorrem geralmente lá pelo final do ano, na CCIT, e vocês têm mais de 40 opções de escolas entre Europa e América Latina, com bolsas pela UCANI para a maioria dos países e Santander para América Latina, Portugal e Espanha. O critério de seleção geralmente é por pontuação, então vocês entregam o resumo escolar com as notas, com acréscimo de pontos se você fez pesquisa, tem publicações, etc. Bom, minha experiência aqui, eu escolhi a França porque desde pequena eu tinha um sonho de vir para cá, e ao longo da minha graduação eu fui vendo que eu tinha interesse por urbanismo, então aqui eu escolhi a INSA-VT. Um ponto importante é que é bom vocês conversarem com os professores para tentar descobrir qual é a especialidade de cada escola, para tentar se encontrar com os seus interesses também. É bom colocar que muitos países eles oferecem residência universitária ou alguns auxílios para estudantes. A França, por exemplo, tem um auxílio aluguel, então é importante dar uma olhada sobre isso também para considerar a sua permanência. Algumas escolas elas pedem certificado de idioma, mas não se desesperem, porque vocês vão aprender a maior parte também do idioma aqui. E bom, para mim o intercâmbio ele é uma experiência enriquecedora em diversos aspectos. E a gente teve uma recente vitória de que a FAO considera aspectos socioeconômicos para a distribuição de bolsas. Então, tornou o intercâmbio um pouco mais inclusivo, e alguns países eles também dão um visto que permite trabalho, que pode auxiliar para você conquistar esse sonho de conhecer outro país. Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder um pouco das perguntas e boa sorte!